Quando alguém semear maldade em sua vida, fique em paz, a colheita será dela. Deus vê tudo. Ele conhece seu coração, sua dor e também a injustiça que tentaram plantar em seu caminho. Não devolva com a mesma moeda. Não se rebaixe ao nível de quem age com maldade. Continue sendo luz, mesmo quando o mundo ao seu redor parece escuro. Lembre-se, quem planta espinhos não colhe flores, mas quem planta com fé colhe milagres. A santa paz de Deus, querida irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da família cristã. Irmão, vamos abordar o vídeo de hoje, irmãos, mediante uma pregação ali do Jardim Miriam. O nosso irmão ali do Vila Bela que atendeu e pregou, irmãos. E esta pregação, irmãos, foi uma confirmação de um vídeo que nós colocamos esses tempos atrás, irmãos, de uma irmã que pediu oração para nós aqui. Segundo ela, que ela estava lutando cara a cara com o adversário, que ela estava numa prova espiritual imensa. O qual, quando a gente vê falar em prova espiritual, irmãos, logicamente a gente vai logo pensando que a pessoa está atormentada, né? E que a pessoa está ali lutando cara a cara com o inimigo. Muitos, irmãos, muitos. A prova espiritual para ele só é uma tristeza de alma. Não precisa essa batalha dele com o próprio espírito. Eu coloquei esses dias um vídeo, repercutiu bastante aí, irmãos. E o servo de Deus contou uma parte que eu vou colocar aqui para vocês, uma parte muito edificante, irmãos. Vocês, irmãos, irmã, vocês acreditam em casa mal assombrada? Vocês acreditam que existe casa mal assombrada? Muitos aí fora que não são evangélicos, eles falam que a casa está carregada, que a casa está com assombração. Muitos usam até, né, de uma parte que falavam antes, nesta casa deve ter uma cabeça de cavalo enterrado, e daí por diante, irmão. Mas nós, servos de Deus, sabemos que quando há algo errado em uma residência, irmãos, alguma coisa tem que ser feita. Eu me lembro eu mesmo que eu pedi várias vezes numa casa em que eu acabei de me mudar. Estava muito perturbada aquela casa, eu não tinha paz, não dormia, via coisas e eu achava que era da minha imaginação. O qual um dia eu pedi para um servo de Deus se ele pudesse ir lá em casa orar, irmão, no ministério mesmo. E o servo de Deus olhou para mim, sorriu e falou bem assim: se eu tiver que orar na casa de cada um, eu não vou parar em casa, porque tormento tem em todas as casas. E eu fiquei meio chateado com aquelas palavras. Deus abençoe. O qual uma vez eu estava conversando com um cooperador, e ele hoje é ancião. E esse cooperador, quando eu falei para ele essa parte, antes de eu falar para ele, irmão, vá lá em casa orar, ele logo veio e de imediato falou para mim: irmão, marca um dia que nós vamos lá orar na sua casa. É espírito mal naquele local. Às vezes a gente dá, irmãos, brecha, o inimigo entra. Às vezes não precisa da brecha. Às vezes o local onde você comprou, ou alguém que morou ali, né, segundo essa residência onde eu morava, o que os vizinhos falavam é que mataram muita gente ali. E talvez ele falou, vai ver que até enterraram aí nesses locais aqui, porque era tudo mato, né? Vai ver que até enterraram e a gente não sabe. Mexeu com coisas erradas, né, irmãos? Irmãos, veja bem, eu vou colocar então o testemunho desse servo de Deus e vocês vão analisar direitinho, irmãos, o que Deus fez nessa casa. É para nós, irmãos, vigiar e aumentar nossa fé. Vamos lá? Vou ouvir junto com vocês. Eu estava na Argentina, irmão. Eu estava hospedado na casa de um cooperador lá, Mococho, e nos levou a fazer uma visita. Eu nunca na minha vida acreditei em assombração, nunca acreditei em casa mal assombrada, nunca. Isso é história de gibi.
Irmãos, ele nos levou fazer visita numa casa e a casa era assombrada. Quando entramos, uma sujeira, não tinha coragem de tomar um copo de água naquela casa. Irmão, não perde a comunhão não. Tem muita sujeira que eu vou tirar hoje, diz o Senhor. Lá, Maria. Sujeira impregnada lá na tua casa, lá no teu trabalho. Eu olhei a sujeira da casa, irmão, meio da pia, tudo sujo. Vamos orar a Deus. E eu estava com dois irmãos, irmão. Dois irmãos bom de oração. Sabe? Eles falam profeta, né? Mas eles são verdadeiros. Pode ser profeta, mas era verdadeiro, real. Aleluia. Falava, Deus mostrava, era tudo em cima. Não era invenção, não era adivinhação, era... E lá, irmão, graças a Deus, está com meus companheiros aí. Aí oramos a Deus. Deus me deu oração, porque eles não queriam orar, orei, não. Apresentei a casa, a família. Levantamos da oração. Irmão, tem alguma coisa na esperança agora? Ele quebra tudo aqui. Tenho nada, irmão. E outro? Também não tenho nada. Pôtio, cooperador, tem algum? Se não tem nada, paz de Deus. A irmã, não, irmão. A dona da casa, Chiolanda o nome, andava assim. Não, irmão, eu estou vendo ele. Ele sai do banheiro, tá vendo? Tá indo, sai do banheiro e vai pro quarto. Aliás, naquele quarto a gente nem entra faz tempo. É onde ele mora. Tem guerra aqui hoje, irmãos. Bom, e agora? Quem está no fogo é para se queimar, está na chuva é para se molhar, não é? Irmã, nós vamos orar lá naquele quarto. Abre a porta do quarto. Mas nós vamos orar lá dentro. Lá dentro. Não é onde ele mora? Então nós vamos orar lá. E eu me lembrei, tem um irmão que é cooperador também, e ele me tinha, poucos antes de viajar, ele tinha me contado que foi numa casa, tinha atendido o culto, pregado a palavra, está cheio de virtude, entrou na casa, e uma moça lá, mulher falando com voz de homem. Aí ele falou: em nome do Senhor Jesus, vai embora. Daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Ele falou: Senhor, eu estava atendendo o culto, preguei a palavra, estou com virtude aqui, mandei embora, não vai. E o Senhor falou para ele: queima. Mas como que queima, demônio? É dando glória. Como é? Todo mundo dá glória aí. Começou a dar glória, e ela: para de dar glória, esse glória está me queimando. É para te queimar mesmo. Só no glória foi embora. E eu me lembrei, falei: vamos ficar só dando glória aqui. Entramos no quarto, ficamos lá, glória, e não ajoelhamos, diante de espírito não ajoelha não, em pé. Glória a Deus, glória a Deus, e 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 glória a Deus. E o fantasma foi embora, os demônios foram embora, o espírito foi embora. Alamanaia. Irmão, Deus fez uma obra naquela casa. E no outro dia, telefone da casa do cooperador toca, falou assim: a irmã Chiolanda convidando nós para ir almoçar na casa dela. Falei: pelo amor de Deus, tinha coragem de tomar um copo de água, agora a mulher chama nós para almoçar lá. Falei: irmão, vamos lá. O genro dela ligou aí e falou que ela levantou 5 horas da manhã, tem 7 filhas.
Levantaram 7 horas da manhã, 5 horas da manhã. Bom, quando foi meio-dia, fomos lá. A casa estava limpinha, tudo aberto, janela, o quarto, tudo aberto, tudo limpo. E a irmã estava fazendo nhoque e ela já não estava mais andando assim, estava andando. Tem comunhão, a palavra vai acabar. Tudo isso que está no teu caminho, você não vai vencer chorando, você não vai vencer reclamando, lamentando, é dando glória. Só isso de glória não acontece nada. Entra na tua casa dando glória a Deus, entra no teu trabalho dando glórias a Deus, entra no Mato Grosso dando glória a Deus. E saia daqui com a roupa nova, mitra nova, roupa limpa, coisa nova na tua vida. Começa agora em nome do Senhor Jesus. A porta abre, os demônios vão embora, a miséria vai embora, a sujeira vai embora. E uma nova vida vem vindo aí. Glória a Deus. Então, irmão, o anjo estava lá e protegendo Josué, e o anjo vai sair daqui contigo, proteger. Que testemunho forte, né, irmãos? Santo Deus. A casa estava com o espírito da sujeira. Ali tinha uma pessoa em que a irmã, o irmão, a família via entrando no quarto, aquele vulto, né? E era uma casa, irmão, era uma casa em que tudo sujo, irmãos. O espírito da imundiça, da sujeira, né? Entrou ali e pegou todos. Veja bem o que uma oração, veja bem o que uma oração faz dentro de uma casa. Como eu estava contando, foi orado na casa onde eu morava e o inimigo teve que sair por 7 caminhos. Era espírito mau que estava ali. Tanto que foi apelidado como a casa assombrada que eu tinha. É, a casa assombrada. Entendeu, irmãos? Mas houve a oração. Por isso que hoje em dia, irmãos, quando alguém for visitar a família, não olha, né? O irmão aí, segundo ele disse, que não tomava nem um copo d'água na casa, e ninguém toma mesmo, irmão. Vendo aquela sujeira, quanto mais comer algo, o estômago não aceita, né, irmãos? Nós, a pessoa que é limpo, né? E mesmo não sendo limpo, a pessoa tem um estômago em que ele não vai aceitar aquilo. Mas às vezes a culpa não é da pessoa, irmãos. Às vezes a culpa é do espírito que está ali. A pessoa dá brecha para o espírito entrar. Por isso que não devemos dar brecha, irmãos. Senão o espírito entra e pega a família inteira. Isso daí não é uma batalha de espírito. A irmã vendo uma pessoa entrando no quarto e ela sabendo que ele morava ali naquele quarto. Ela falava: não, esse quarto a gente mal vai nele, a gente não abre ele. Imagine, irmãos. E o irmão foi lá orar com os 2 profetas. E uma coisa em que muitos dizem, e isto é verdade, irmãos, nunca, quando você estiver em uma casa, você que visita, e a pessoa estiver endemoniada, você nunca dobra os joelhos na frente da pessoa. Os joelhos nós temos que dobrar para adorar a Deus, para conversar com Deus. Quando há algo estranho dessa forma, nunca ajoelhe. Com a presença do inimigo ali, nunca ajoelhe. Ali mesmo o servo de Deus falou: como que a gente vai expulsar esse espírito? Deus falou no coração dele: queima. Queimar como? É o glória. O glória queima. Senhor Jesus, cobre com o teu sangue. Expulsa em nome do Senhor Jesus. E o glória queima. E aquele espírito saiu, arrumou a mala, ó, deixou a família em paz. No outro dia o servo de Deus foi convidado para comer, tomar um café ou comer na casa dos irmãos. E o servo de Deus já foi preocupado: meu Deus, como que o meu estômago vai reagir com a sujeira que eu vi ali, né? Chegando lá, o servo de Deus viu tudo limpinho.
e o espírito já tinha ido para o 7 caminho. Coisa boa, né, irmãos? Coisa maravilhosa. O que vocês acham, irmãos? Existe ou não existe o espírito da imundície? O espírito da morte, irmãos? Espírito da preguiça, né? Que às vezes a pessoa está assim. Eu uma vez fui fazer visita na casa de uma pessoa em que essa pessoa estava sem alimentos, os filhos pequenininhos. Foi eu, o cooperador, e foi um grupo de irmãos levar mantimento para eles. Chegamos lá, irmãos, parecia que eu estava entrando numa selva. A casa do irmão estava os matos já passando a janela. Falei, meu Deus, o irmão está morando mal. Quando eu entrei dentro da casa do irmão, o irmão tinha mais ou menos uns 5 filhos, tudo rapaz, tudo aqueles garotos de 20, 25 anos. Eu comigo pensei, no meu pensamento, falei, meu Deus, por que esses meninos não capinam essa casa, não deixam a casa bonitinha? Mas logo em seguida, eu falei, quando tem que passar uma prova, quando o espírito se apodera, não dá ânimo em ninguém. Por isso que não vamos, irmãos, criticar, irmãos, nem julgar. Temos que orar por essas pessoas também, tá bom, irmãos? O que vocês acham? Deixa o seu joinha e tenha um bom dia no dia de hoje, né? Já estamos na metade do ano, hein? Fiquem todos na santa paz de Deus. Compartilhe. Fique com Deus.